Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra nesse momento especial. Espero que esteja bem e que o seu coração e seus ouvidos estejam bem abertos para meditar na palavra de Deus. Quero te convidar hoje a fazer uma reflexão sobre Daniel, o livro de Daniel, capítulo 7. O Daniel capítulo 7, ele está iniciando a segunda parte do livro do Daniel, uma parte que é considerada mais apocalíptica, com uma visão mais do fim dos tempos, inclusive abordando a volta de Jesus Cristo. No capítulo 7 de Daniel, Daniel tem uma visão, o sonho sobre os 4 animais. E é sobre esse texto que a gente vai refletir sobre o que é passageiro e o que dura para sempre, entre aquilo que parece ser grande, glorioso, mas que termina, e diante do que é eterno e poderoso, é como uma poeirinha no universo. Então, que Deus nos abençoe nessa reflexão. Então, o texto começa localizando esse período em que Daniel teve o sonho. No primeiro ano do reinado de Belsassar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos. Então é uma visão, um sonho, e ela era assim: eu estava olhando, diz Daniel, durante a minha visão da noite, eis que 4 ventos do céu agitaram o grande mar. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então a visão dele consistia em ver 4 animais. Ele diz no versículo 4 do capítulo 7 que o primeiro era como um leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e dizia: levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal também tinha 4 cabeças, e lhe foi dado um domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Muito bem, esses 4 animais, com características diferentes, inclusive aparentando uns mais poderes do que o outro, representam essa interpretação geral que se faz, e tem um paralelo com a visão de Daniel no capítulo 2, seriam 4 grandes impérios que surgiram na humanidade. O primeiro animal, esse animal que era como leão, era o Império Babilônico, o império que levou cativeiro o povo de Judá, inclusive Daniel, conduzido o primeiro grande rei Nabucodonosor. Depois ele foi derrotado e surge o segundo grande império que domina aquela região, que é o Império Medo-Persa. Então a Babilônia, hoje Iraque, para você se localizar no mapa, os seus vizinhos, o Irã, são os medos e os persas. Depois disso surge um terceiro império, o Império Grego, o império que foi criado por Alexandre o Grande. Alexandre, que com 23 anos domina esse império e morre aos 32. Então Alexandre o Grande dominou toda essa região que um dia foi do Império Babilônico, depois dos medos dos persas, depois vem o Império Grego, que é dominado pelo 4º e grande, como diz até o nosso texto aqui, um que era diferente de todos os animais, e aqui fala de 10 chifres. O chifre, no Antigo Testamento, ele é muito relacionado ao poder. Quanto mais você tinha, mais chifres na imagem, mais poderosa, mais terrível era, mais forte era.
Então aqui surge o Império Romano. Um império tremendo, enorme, que dominou praticamente todo o mundo na sua época, que era um império dominante, inclusive, na época que Jesus nasce. Então essa visão, ela está mostrando para o futuro em que um império forte surge, domina, é aniquilado, desaparece. Depois surge um outro maior e assim por diante. Mas o que eles têm em comum? Todos passaram. Nenhum império humano dura para sempre. Já percebeu isso? Por mais poderoso que você seja, por mais poderosa que você seja, um dia o vigor da juventude acaba, o dinheiro acaba, ou seja, naquilo que a gente confia e se agarra, humanamente falando, sai, acaba, vira poeira. Até os grandes impérios, até os Césares acabaram. E aí vem a visão, a partir do versículo 9, que fala de um outro reino. A visão de Deus, Daniel continua no versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e os anciãos de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, os cabelos da cabeça eram como a lã pura, o seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Daqui que vem muito aquela imagem de Deus como um ancião, um velho de barbas brancas, dessa figura. O ancião de dias se assentou. É uma referência a Deus. Ele estava vendo aqui Deus no seu trono e ele vê o livro sendo aberto. Lembrando que o livro, ele representa assim, quando chegar no fim dos tempos, quando Deus decidir vir julgar os vivos e os mortos, o livro vai ser aberto. E esse livro, né, então ele é característica assim do fim dos tempos, do dia do julgamento. O livro da vida, será que é o livro onde estão escritos os nomes daqueles que irão para o céu? E ele diz assim no versículo 11: Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, o império foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Versículo 13, atenção agora a partir do 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então aqui nós temos uma diferença. Aquele sonho de Daniel que começa com 4 impérios, animais ferozes, que perdem o domínio, que são derrotados, que passam, estão agora em comparação com outro reino, um reino que é de domínio eterno, que não passará, que jamais será destruído. Esse é o reino de Deus, esse é o Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Então esse sonho é uma visão que aponta para o futuro. No futuro, Jesus voltará e o reino de Jesus não terá fim. E habitará no reino de Jesus todo aquele que crer em Jesus como seu Salvador. O livro de Daniel, na primeira etapa, mostra que Daniel e aqueles 3 homens que foram para a fornalha foram fiéis a Deus, preferiram servir a Deus do que aos homens, e foram abençoados e protegidos por Deus. Já aqueles que procuravam viver longe de Deus foram sempre destruídos. De que lado você quer estar? De Jesus? Eu quero estar sempre do lado de Jesus, pois o reino dele não terá fim. E graças à sua bondade e generosidade, ele nos oferece cidadania nesse reino. E nos oferece a cidadania gratuitamente, sem exigir nada da nossa parte, a não ser que creiamos nele como nosso Rei, como nosso Salvador. Todo aquele que crê em Jesus procura viver e fazer a vontade de Jesus. Assim todo cidadão de um reino procura seguir as regras, as leis do reino.
Nós, como cristãos, também procuramos viver de acordo com as regras do Rei Jesus. A regra máxima do reino de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, não busquemos os nossos próprios interesses, mas busquemos os interesses do Rei Jesus. Confiemos na força, no poder, na misericórdia de Jesus e não das coisas humanas, pois, como vimos aqui, por maiores que sejam, passarão. E nós, em Cristo, permaneceremos para sempre. Que assim seja. Amém. Espero que tenha gostado dessa reflexão, comparando os grandes reinos que acabaram com o reino de Jesus, que durará para sempre. Oremos. Cristo Jesus, fortalece a nossa fé em Ti, que continuemos firmemente olhando e caminhando para a reta e a linha de chegada. Que o Senhor nos abençoe e proteja de todos os perigos. Que continuemos confiantes em Ti, como nosso Salvador e Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus continue te abençoando. Convidamos você a estar conosco nos nossos próximos momentos devocionais e também de culto, domingo, 10h30. Que Deus te abençoe e te guarde.